Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogart da Madrugada para conferir nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo Luiz Eduardo, de Brasília. Tudo bom, pessoal? Estamos aí para mais um episódio do Frêmito. Vamos lá! E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá a todos, é um prazer mais uma vez participar desse episódio do Frêmito. Hoje nós vamos falar sobre ecografia vascular com Doppler, presente e futuro. E para conversar com a gente, nós convidamos uma das maiores autoridades no assunto. Ela é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas afirma ser capixaba de coração. Formada em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em cardiologia pela SBC, em medicina intensiva pela MIB e em angiologia pela SBACV. Hoje, ela trabalha exclusivamente com ecografia vascular com Doppler e, além de editar o livro Guia Prático de Ultrassonografia Vascular, ainda participa da coordenação do Departamento de Métodos Não Invasivos da SBACV Nacional. Estamos honrados em ter conosco a doutora Fanilda Souto Barros. Boa noite, doutora. Olá, tudo bem? Tudo certo, doutora. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco e o que eu puder ajudar. Perfeito. Doutora Fanilda, nós sempre gostamos de iniciar o podcast com uma pergunta que remeta à formação do entrevistado. Curioso para alguns a senhora não ser cirurgiã vascular. A senhora pode nos contar como foi sua trajetória de especialização até chegar no ecodoppler vascular? Então, posso sim. É uma trajetória assim que não é um padrão, mas vocês vão entender mais ou menos como começou e como chegou até aqui. Quando eu era estudante, eu dediquei muito à área de urgência. Então, eu fiz 2 anos de estágio em terapia intensiva, 2 anos em pronto-socorro. Quando eu fiz a residência em clínica médica, logo em seguida abriu uma residência de terapia intensiva na UNB, em Brasília, reconhecida pelo MEC. Então, assim, corresponderia a tudo aquilo que eu queria. Então, eu fiz a residência em terapia intensiva e, como é de praxe, logo em seguida fiz a prova de título especialista. Só que nesse ínter, eu fui aprovada para fazer o mestrado de cardiologia na UNB. Então, eu comecei o mestrado de cardiologia e fiz durante 2 anos até que eu fui interrompida por uns problemas sérios na família e que nos fez retornar à Vitória. Então, eu e meu esposo e minhas 2 crianças viemos para Vitória. No ano que eu comecei a trabalhar com cardiologia, quer dizer, logo em seguida, e antes disso eu fiz a prova também de título de cardio, por isso fiz a prova de especialidade e fui aprovada. Então eu comecei a trabalhar com cardiologistas e eles começaram a me incentivar a fazer um exame que não tinha nome, duplex scan, ecografia, carótidas, assim. E lá vai eu de novo sair. Então, nessa época, existia poucos serviços no Brasil. Praticamente tinha o serviço em Belo Horizonte, com o Sarquis e o Paulo, em Curitiba, com o Carlos, no Rio, com o Nostradamus, e no Incor, com o Lázaro e a Ilka, se não me engano. Então, eram poucos serviços e a gente tinha que contactar essa pessoa para fazer um estágio. E foi aí que eu comecei a fazer em Belo Horizonte. Eu tenho uma amiga, fiquei na casa dela. Foi um ano difícil, porque eu ia praticamente no domingo à noite, de ônibus, ficava a semana inteira, voltava no sábado à noite e às vezes dava plantão no domingo e sábado para poder também manter. Nessa época eu tive um apoio muito grande do meu esposo, porque praticamente às vezes eu via as crianças na rodoviária, né? Então eu fiz durante esse ano. Quando cheguei para Vitória, eu comecei a trabalhar a acreditar o método. Todos os pacientes eu fazia para testar, e aí o método realmente foi ganhando corpo, foi ganhando aquela credibilidade. Foi aí que eu vi, então, que necessitava entrar dentro da área de angiologia e cirurgia vascular. Então, volta eu para a faculdade, fui acompanhar o serviço de angiologia, onde eu já tinha estudado, com um professor amigo meu que me ajudou muito, porque eu fiz 1 ano de ambulatório, estava sempre junto com os estudantes e residente. E aí eu entrei nessa área de angiologia e cirurgia. Praticamente vivi esse 1 ano inteiro a especialidade e fazendo os exames, né?
Aí, em 96, nós montamos um primeiro laboratório de vascular, só exames de vasculares. Reunimos um grupo de cirurgiões vasculares, junto com mais 4 examinadores. E nessa época, então, nós tínhamos muito apoio do Dr. Sérgio Salles Cunha, que deve ser do conhecimento de vocês, porque praticamente é o pai da ecografia vascular no Brasil. É que fez o link, todas essas pessoas que fizeram estágio inicialmente, como o Carlos de Curitiba, como o Sarkis, que eu acompanhei e que eu devo muito, tiveram com o Sérgio. Então, eu e minha sócia fomos para Nova York no serviço do Enrico Ascher, graças ao Sérgio, né? Então, fizemos esse estágio lá também no Brooklyn, lá em Nova York, e voltamos para Vitória. E aí, nesse tempo, o método já ganhando total espaço, né? Então, aí vem um desafio maior, né? Eu teria que me creditar dentro da área de angiologia. E daí que eu fui fazer a prova de TIT especialista, voltei mais um ano para estudar junto com a galera toda jovem, porque aí eu já não era pós-residência, eu já beirava os 40, e essa turminha que me deu muita força, porque foram cursos, foram aulas junto com estudante, com residente. Quem viveu comigo essa época viu que não era muito fácil, mas eu fui aprovada, fizemos a prova de título, passei, fizemos uma monografia e fiz para sócio titular da SBACV, e assim, acreditamos realmente o método, né? E o que eu tenho em comum, apesar de ser algo fora do padrão? Nessa época, a gente não tinha quem ensinava. A gente tinha que criar esse primeiro grupo, né? Eram no máximo 10 pessoas que faziam exame aqui no Brasil. Mas em comum que eu tenho para falar para vocês é o que eu falo aqui, eu e meu esposo, falando para os nossos filhos, e a gente tenta transmitir para vocês mais jovens. Saber não ocupa espaço. Então, a gente, nessa minha trajetória toda, praticamente eu fiz só estudar, né? E deixar as minhas especialidades. Eu poderia ter continuado cardiologia, terapia intensiva, mas eu fui um pouco mais além. E é isso que a gente prega aqui em casa e prega para vocês. Não tentem chegar ao mercado de trabalho tão rápido. Aproveita essa fase para investir em vocês. Investir em vocês hoje é um R4, é um fellow, quem gosta de mestrado e doutorado que assim o faça. Se puderem sair do Brasil, saiam, porque você tem 2 coisas que você vai aprender lá fora. Ou você vai aprender muito, ou você vai simplesmente ver que o que você faz aqui é tão bom quanto lá, sabe? E atualmente ainda eu vou um pouco mais além. Eu acho que vocês jovens têm que ter um curso de gestão, porque depois de investir 9, 8, 10 anos na carreira, vocês também têm que ter um sucesso financeiro, que a família de vocês vai depender disso, né? Então realmente foi uma trajetória fora do padrão, mas com a essência igual a de todos, né? Que é saber e investir no conhecimento. E doutora Fanilda, ainda sobre formação médica, as residências de cirurgia vascular hoje nem sempre contemplam o Doppler nos seus programas, e isso acaba por formar profissionais que são heterogêneos entre si. Qual a posição oficial da SBACV sobre a ultrassonografia nos programas de residência? E o que a sociedade vem fazendo para equiparar a formação desses novos profissionais? Então, o que acontece é o seguinte, hoje já se criou espaço para ultrassonografia dentro da residência de cirurgia vascular, que é o R4 seria, né? Seria 1 ano a mais do que vocês já fazem na residência, né? Então, a sociedade está fazendo isso. O que ela está criando? Ela está criando espaço para os serviços credenciarem esse tipo R4, que seria uma complementação da cirurgia vascular. As normas para fazer a prova de título, durante muitos anos eu fui da banca, e as normas eram você ser primeiro da especialidade ou de cirurgia vascular, ou cardiologia, ou radiologia, ou ultrassonografia. E você teria 1 ano de treinamento com alguém que tivesse o certificado na área, o certificado de atuação, né? Pelo CBR e pela SBACV. O ano passado essas normas mudaram. Para se fazer hoje a prova de título de certificado de atuação, você tem que ser de uma dessas áreas afins, mas você tem que, primeiro, ou ter feito uma residência reconhecida pelo MEC de 1 ano,
de ecografia vascular, ou você faça 1 ano de treinamento em um serviço que seja reconhecido pelo SBACV ou pelo CBR, ou você faça 2 anos no serviço que não é reconhecido, mas que tenha um responsável que tenha essa área de atuação. E quanto ao espaço de ter o R4, vamos dizer assim, a residência, e também existem normas pela SBACV. Primeiro, o candidato que vai fazer esse treinamento, ou esse aperfeiçoamento, ou essa residência, ele tem que ser formado em cirurgia vascular e tem que ter o título de especialista. Os serviços, eles têm que ter um conteúdo que seja de 60 horas semanais, um conteúdo de residência. Esse conteúdo tem que ter um número de horas, que está muito bem escrito lá no edital, que seja distribuído em aulas teóricas e práticas, um treinamento prático de punção, ecoguiada, de exames laboratoriais, exames feitos de urgência. Então, tem tudo isso na sociedade para se criar um serviço de residência e tem o que o candidato precisa ter, o pré-requisito, né? Então, unificou um pouco, né, quem vai fazer essa prova. Doutora, e a prova de título de especialista na área de atuação em ecografia vascular com Doppler, esse ano teve que ser adiada por conta da questão da pandemia do coronavírus, né? Qual seria então a nova data para essa prova e o que o candidato pode esperar da prova desse ano? Então, Luiz, essa foi adiado para 13 de setembro, né, e vai ser feita a prova teórica prática que a gente fala, em alguns locais, tem Recife, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E dia 8 de outubro seria a prova em aparelho, que foi fixada no Rio de Janeiro. Vamos ver como que as coisas vão continuar para se vai ser possível mesmo. Bem, o que o candidato espera disso? O mesmo que ele espera para as outras provas. E eu fui durante muitos anos que a gente foi da banca, né? O que eu podia falar para esse candidato agora, sabe? Veja bem, os dois lados é um pouco estressante. A prova que o candidato fica apreensivo é aquela prova do aparelho. Mas veja bem, você tem lá naquela hora mostrar para aquela pessoa que está te avaliando que você sabe fazer aquele exame, correto? Mas só que você tem um curto espaço de tempo para mostrar para uma pessoa que você conhece pouco que você sabe fazer o exame. Mas aquela pessoa que está ali te avaliando também, ela tem um curto espaço de tempo para avaliar uma pessoa que ela também não conhece. Só que ela tem um cronograma que ela segue. E o que eu via sempre, que eu falava para os candidatos, é que é estressante para os dois lados. Então, o segredo disso é manter a calma. Manter a calma, se não conseguir manter o controle. Porque precisa haver um controle para você mostrar para aquela pessoa que você sabe fazer. Então, eu costumava falar para eles o seguinte: fecha os olhos, imagine que você está entrando dentro do seu laboratório para fazer um exame e mostrar para o amigo. E com uma grande diferencial, o exame é normal, porque a pessoa que vai estar ali é um modelo. Entende? Então, é o estresse que derruba o candidato, porque ele sabe fazer o exame, e ele tem esse espaço pequeno, ele tem que se concentrar e mostrar aquilo que foi pedido. Por quê? Porque não existe pegadinha, todas as questões são referendadas na literatura, esse cronograma que tem, a questão que ele vai mostrar é sorteada pelo computador, entende? Então, a coisa tem que ser um pouco mais leve para o candidato mostrar que ele sabe. Muitas vezes você sabe que o candidato sabe e ele não consegue mostrar, entende? Então, o que eu diria para essa meninada aí é que tenha calma. Se não tiver calma, que tenha controle. A gente tem que ter controle, não é isso? E eu desejo boa sorte para todos. Doutora Fanilda, a ecografia vascular com Doppler é uma área de atuação mista, onde trabalham mais de uma especialidade, como aí, por exemplo, os cirurgiões vasculares, os cardiologistas e os radiologistas. A gente observa que existe um esforço das respectivas sociedades para tentar padronizar os exames e os laudos. Como têm sido essas ações e quais resultados elas têm dado? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque as sociedades vêm trabalhando em cima disso. E quem saiu primeiro com isso foi a cardiologia. Porque o DIC, ele começou a trabalhar em cima das diretrizes. Em 2015 já saiu a primeira recomendação para o estudo e avaliação das carótidas, depois a aorta. Mas o objetivo é que as 3 sociedades se reunissem para fazer isso, e nós brasileiros, que temos um serviço muito bom, muito elogiado lá fora, teria que montar as nossas diretrizes. É isso que a gente está fazendo, né? A próxima diretriz, que é tromboembolismo venoso, já vai ser feita junto com a SBACV e junto com o CBR. E isso é muito legal. Embora as 2 primeiras foram feitas com componentes tanto da SBACV como com componentes da cardiologia,
cirurgia, mas não havia, precisava endossar a SBACV, precisa endossar essas diretrizes. E a gente está trabalhando nisso e essa próxima já vai ser em conjunto, o que é muito legal e diferencia o nosso serviço. Mudando um pouco de tema, nós vamos falar sobre mercado de trabalho e carreira. Doutora Fanilda, nós selecionamos uma pergunta de um dos seguidores do perfil do Fogart da Madrugada no Instagram. Para os colegas mais novos que estão entrando no mercado nos próximos anos, ainda é possível trabalhar exclusivamente com ultrassonografia vascular? Então, eu acho muito arriscado. Veja bem, porque na nossa geração, a geração raiz que vocês chamam, né? Quando nós começamos, praticamente nenhum vascular e poucos radiologistas e poucos cardiologistas também faziam o método. Então, praticamente, nós acreditamos o método. Agora é a vez da geração Nutella, não é isso? Agora vocês têm que trabalhar em cima de manter esse método no patamar que a gente deixou, de credibilidade. E não tenham dúvida, esse exame faz parte da vida do cirurgião vascular. Não tem como ele ficar fora disso, mas não tem como ele só fazer isso, porque hoje os radiologistas fazem, os cardiologistas fazem e o cirurgião vascular não pode deixar de fazer. Por quê? Porque o ecovascular para o cirurgião é mais ou menos o ecocardiograma para o cardiologista. É uma ferramenta que para vocês é indispensável. E sabe, gente, eu olho isso com muito bons olhos, porque nada melhor do que muitas pessoas fazerem, mas fazerem bem, porque isso acredita o método e torna ele mais valoroso do que já é. E está na mão realmente do vascular. Hoje não tem um vascular que possa trabalhar sem o ecodoplo, concorda? Com certeza. E trabalhar só com isso é um nicho que ficou pequeno, sabe? Ficou pequeno, mas isso era esperado. Não existe a possibilidade de só ficar com a geração que só faz esse exame. Todos devem fazer, mas fazer bem feito. Eu acredito nisso. Doutora, e ainda sobre o mercado de trabalho, o que ocorre no serviço privado, em geral, é comum até para os radiologistas, mas sendo mais comum para eles, o profissional trabalhar para alguma rede, algum laboratório e ter que realizar o exame completo, com laudo em 15, até mesmo em 12 minutos. Na sua opinião, existe um exame bem feito em 12 minutos? Então, quick scan, point of care, né? Bem, jamais, assim, eu falo para vocês, jamais a gente vai medir a qualidade de um exame ou de uma cirurgia pelo tempo que ele foi feito, né? A gente pode ver que nós teremos exames de um idoso, de uma carótida que tem uma traumatose leve, que pode demorar uns 10 minutos, e tem de uma garota de 15 anos, de uma dissecção de carótida interna distal por fibrodisplasia, que pode demorar 1 hora, né? Bem, eu acho que 12 minutos é muito pouco, até porque precisa do deslocamento do paciente. Então, esse médico que for trabalhar com 12 minutos, ele vai ter a agenda dele sempre atrasada, porque é impossível, né? Mas assim, eu diria para vocês que o mais importante do exame é ele ser resolutivo. O que é um exame resolutivo? É aquele exame que ele vai responder a ansiedade da paciente que fez procurar o médico e vai responder ao médico o motivo pelo qual ele pediu o exame. E quem sabe fazer o exame vai responder e vai fazer esse exame até num tempo melhor. Às vezes eu vejo um exame com inúmeras fotos, tudo registrado, e não foi no foco onde o cirurgião ou o médico assistente pediu. E lembrando para vocês de Dr. Sérgio Salles Cunha, que é o nosso guru, é da nossa geração, né? Ele sempre falava isso para a gente que estava formando. 80% da sua agenda, e até vem para a sua vida mesmo, vai ser constituída de exames praticamente fáceis ou moderadamente fáceis. E 20% vão ser os exames mais difíceis, mais complicados e complicados para todo mundo. Então ele falava assim, invista naqueles 20% daqueles pacientes que você vai precisar gastar muito tempo nele. E nos outros, faça o exame à formalidade. Então, quem me conhece sabe que eu sempre cito esse exemplo, que já aconteceu comigo mais de uma vez. Então, eu comecei a fazer o exame e eu sempre não chego atrasada. Eu acho que é um respeito ao paciente você chegar no horário, porque você não sabe como vai ser a sua agenda daí para frente. Mas o primeiro, ele tem que ser ali.
Bem, então, o paciente era um paciente amputado de um lado e do outro tinha um enxerto sequencial fêmuro-popliteal e com lesão. Imagina, eu demorei muito tempo nesse paciente. E logo em seguida, já estava cansada, logo em seguida entra um paciente idoso com a carótida com estenose leve, por isso que eu citei o primeiro exemplo. E eu fiz o exame dele muito rápido, e ele virou para mim e falou assim, falou de forma muito educada, não foi nem comprometedora, nem nada. Ele falou, mas doutora, a senhora fez meu exame em menos de 10 minutos? E eu, de uma forma muito educada e brincando, falei com ele, não, eu demorei 20 anos para aprender a fazer esse exame em 10. Sabe? Então, assim, eu penso que eu não sei quanto tempo eu vou gastar em cada paciente. Eu vou resolver o problema do paciente. Às vezes a minha agenda vai atrasar, às vezes vai adiantar. Né? Eu acho que vocês foram um pouco extremistas de botar 12 minutos, é muito pouco. Mas cada um vai ter seu tempo e tornar o exame resolutivo também é muito legal, né? Vocês conhecem o QuickScan? Que é, quando eu falei brincando do QuickScan e do Point of Care, o QuickScan é um protocolo que existe, publicado na literatura, e que é para rastreamento. Então, você vai, esse autor, que é o Lavison, ele é do Havaí, ele esteve no primeiro congresso da gente aqui, ele publicou que você tem que rastrear as carótidas, que são menores ou maior que 50%, só com mapeamento colorido. E você não pode gastar menos de 3 minutos com isso. Fez o mapeamento colorido, viu, não teve aliase lá e tal, fez, ele tem mais que 50%, ele vai para o exame completo. Claro que isso é um exame de rastreamento populacional, entende? E aí, se ele tiver menos que 50% pela avaliação do color e pelo mapeamento colorido, seria liberado. Bem, protocolos e protocolos. Doutora Fanilda, a gente gostaria agora de falar um pouco sobre a sua produção científica, que realmente impressiona. Em 2015, a senhora publicou no DIC um estudo epidemiológico no qual foram avaliados em Guarapari, no Espírito Santo, quase 600 pacientes por um rastreio de aneurisma de aorta abdominal. A gente queria saber como que foi a logística desse trabalho com esse N tão expressivo. Isso daí foi muito legal. Na verdade, esse trabalho que eu publiquei no DIC em 2015, ele é uma continuação de um trabalho que eu comecei em 2003, em Vitória. Então, em 2003, eu me lembro que eu estava fazendo um curso de estatística, né? Voltando de novo para estudar. Eu estava fazendo um curso de estatística e eu tinha que mostrar um trabalho final, tipo uma monografia. Eu falei, nossa, então está na hora de aproveitar esse grupo de estatística e fazer quem sabe, o aneurisma da aorta, né? Na época, assim, é um exame fácil de fazer, porque você pode fazer um protocolo rápido. Então, nós montamos uma equipe. O grupo da estatística, o qual eu fazia curso, iria providenciar toda a parte de estatística. Ia ver as regiões, o N que era necessário, sortear quais as regiões a gente iria estudar. E eu formei a equipe com os meus sócios lá do Angiolab, 4 examinadores e mais 2 estudantes, para a gente fazer o trabalho in loco, né? E eu consegui com a Sonosite o aparelho portátil emprestado para a gente ir até as regiões, né? E só que não tinha como eu chegar até a população. Então, nós fizemos uma parceria com o Programa de Saúde da Família. Então, durante os 3 meses antes, a gente fez palestra, distribuiu folder com todos os agentes comunitários para que eles levassem à população a importância de se rastrear o aneurisma e trouxesse o paciente para a gente fazer, né? Então, foi muito legal. Aqui em Vitória, nós rastreamos 834 pacientes, tá? Um N maior, e conseguimos uma prevalência de 2,5%, e quando separava o grupo de homem, 4,1%. Então, a cidade de Guarapari, que foi em 2015 depois, o que veio a ideia? Essa cidade é a 40 quilômetros daqui, e tem muito idoso, é uma cidade de praia, é uma cidade bonita, e a gente falou, tem muito idoso lá, vamos levar esse rastreamento para lá? Aí contactamos toda a rede de novo, o grupo de estatística, e fomos para Guarapari fazer esse rastreamento com um N menor até que o de Vitória, e para nossa surpresa, foi uma prevalência menor, foi 2%. Mas o nosso grupo de estatística mostrou também que lá não tem tanto idoso como a gente pensava, não. É muito semelhante a Vitória. Então, assim, foi muito legal.
Doutora, então, como a senhora mesmo falou, você já tinha realizado um trabalho semelhante no município de Vitória. Na sua opinião, nesses 10 anos de intervalo, mais ou menos, as coisas melhoraram ou pioraram na questão de rastreio e prevenção das doenças arteriais? Então, Luiz, rastreamento é um estudo epidemiológico difícil de ser feito, né? Você viu o que a gente tem que mobilizar e para ser prevalência, as regiões têm que ser sorteadas, não podem ser escolhidas, vou ali e vou examinar aqueles pacientes. De rastreio, o Brasil sofre muito com isso, porque a gente não tem muito programa de rastreamento como esse, de populacional, né? Eu acho que fica muito a desejar. Quando a gente vai fazer qualquer estudo, qualquer aula que vai colocar prevalência, a gente faz o quê? Pega a literatura americana, literatura europeia, porque a nossa é muito carente disso, né? Agora, quanto à prevenção, não, eu acho que estudo de prevenção a gente tem bastante, né? Prevenção, profilaxia de TVP, pé diabético, arteriopatia. Acho que o rastreamento aqui é um estudo epidemiológico mais complicado para um país como o nosso, né? A gente tem estudo de frequência no hospital, frequência numa determinada região, mas a prevalência, o rastreio, é uma pena que fica um pouco complicado. Esse é meu ponto de vista. Doutora Fanilda, sem dúvidas o livro Guia Prático de Ultrassonografia Vascular hoje é leitura obrigatória a toda a comunidade vascular e aqueles que trabalham com ultrassom vascular. Gostaria aqui de citar ainda o nome dos colegas Nostradamus Coelho, Ana e Carlos Engelhorn, e Domingos de Moraes Filhos, que junto com a senhora coordenam o livro. A primeira edição do livro data de 2006. A senhora pode nos contar como foram os bastidores dessa criação? Então, Arthur, como que começou isso, né? Nós quatro, a gente era da banca, e a gente sentia isso com os alunos. Os alunos eram angustiados, porque eles não tinham qual a fonte, as fontes que eles tinham para estudar, eles chegavam, eram conflitantes, porque não tinha um ponto básico que eles pudessem se basear. Então, aí veio essa ideia, né? A gente chegou da prova cansado, desgastado, realmente, no hall do hotel. A gente sentou para beber uma bebidinha lá e falamos assim, gente, a gente precisa fazer um livro, sabe? Por causa daquela população angustiada para ter uma fonte de referência para estudar para a prova. Isso nos motivou muito. E foi exatamente assim que motivou também o primeiro congresso de ecografia vascular brasileiro, que foi aqui em Vitória. Por quê? Era uma procura imensa aonde tinha gente para ensinar, para fazer o exame, aonde tinha aula, onde tinha palestras, né? Então, vindo também de uma prova, nós quatro sentados, gente, está na hora da gente fazer um congresso. O primeiro curso tinha sido feito pelo Carlos Enguenhon em Curitiba, que trouxe o Sérgio Salles Cunha para mostrar o exame aqui, e foi um sucesso, assim, né? Então, a gente precisava ter com a SBACV, acreditar esse evento. Então, em 2003, nós falamos, vamos fazer. E entre nós quatro, a cidade sorteada foi Vitória. Então, assim, nós trabalhamos o ano inteiro, eu e minha sócia, a Sandra, trabalhamos arduamente o ano inteiro para fazer esse congresso. E o congresso, a gente esperava, para você ter uma ideia, 200 pessoas, 545 foram o número de inscritos para fazer o congresso, fora pessoal de aparelho e tudo, né? E o mais interessante disso é que a gente não tinha dinheiro. Sabe como que nós criamos o congresso? Cada um de nós quatro colocou 5 mil do bolso para começar e ter um caixa. E mais um amigo também vascular. Olha, o congresso foi tão sucesso que devolvemos dinheiro para todo mundo e creditou o congresso até hoje. E eu me lembro das palavras do Dr. Emil, do nosso saudoso Emil Burrian, né? Que ele falava assim, o congresso deu certo porque vocês colocaram as pessoas certas no lugar certo. E sabe, não eram só angiologistas, eram angiologistas, radiologistas e cardiologistas. Essa mescla que existe aqui hoje. Então o congresso se fixou e até hoje é o que vocês conhecem aí, né? Muito bom. Eu tô feliz porque esse ano o congresso vai ser no Paraná, né? Eu sou paranaense e apesar de não ser em Curitiba, tá programado para Foz do Iguaçu. E a senhora já sabe se vai ser adiado o congresso, se a gente pode esperar uma nova data? Sim, eu acho que a gente não pode afirmar que ele vai ser adiado, mas está em discussão.
porque o risco é muito grande, né? Está muito recente. E a gente nenhum americano quer vir, nenhum europeu está querendo viajar. Então, eu não sei se seria. E este ponto está em discussão. Não sabemos ainda. Aliás, tudo está em discussão no Brasil agora, né? Esse primeiro semestre, então. É verdade. Recentemente foi lançada a 4ª edição do livro, que está ainda mais completo. O que o leitor encontra de novidades nessa última edição? Então, primeira coisa foi que a gente mudou muito os autores, né? Até para não ficar um livro repetitivo. Então, tem vários autores novos, né? Vários capítulos com autores novos. Tem o Atlas, que foi um projeto piloto agora nessa edição. Então, nós fizemos um Atlas ilustrativo com os exames normais, e o nosso pensamento é que, se for esse projeto der certo, a gente vai evoluir para um Atlas com lesões, porque fica fácil, tudo que você é visual é mais fácil de entender, né? E nós tivemos também outros temas novos, como mapeamento de varizes para os novos procedimentos, tivemos o contraste com o Dr. Dirk, da Alemanha, que tem uma experiência enorme. Então, assim, está ficando maior, mas está ficando bem legal. E, doutora, tradicionalmente a senhora escreve no livro o capítulo Ultrassonografia vascular das carótidas na doença aterosclerótica. E essa é uma área que é considerada aí como uma grande incógnita, né, da nossa especialidade. Para aqueles pacientes com doença carotídea e que estão na área de penúmero dos guidelines, como, por exemplo, as estenoses graves em pacientes assintomáticos, como que a ultrassonografia vascular pode auxiliar na tomada de decisão? Esse é um tema borderline mesmo, mas foi um tema de uma palestra que eu fiz até no DIC, muito interessante. E tem um artigo que fala muito bem sobre isso, publicado no Stroke em 2014, nada mais, nada menos, com o Dr. Frank Witt e Dr. Nicolaides. E o que é interessante nesse artigo é que ele coloca como identificar aquele paciente com estenose borderline assintomático que seria beneficiado pela endarterectomia. E ele usa métodos de imagem. Em relação ao ultrassom, que é o nosso foco aqui, ele usa basicamente 3 parâmetros. Primeiro, se houve progressão dessa estenose, tá? Segundo, ele usa da ecogenicidade para avaliar o tipo de placa, se essa placa é ecolucente, vocês sabem se é heterogênea, ou se ela tem menos áreas brancas, né, quer dizer, a tipo 1 e tipo 2. E ele usa também o Doppler transcraniano para avaliar, mas em 1 hora, se tiver mais de 2 êmbolos, ele já considera como paciente placa sujeita à vulnerabilidade, e usa aquela região que eles chamam justa luminal, a região hipoecóica justa luminal, quando maior que 8 micras, é mais difícil para a gente medir aqui, mas ele usa isso também. Então, eles usam basicamente imagem e não arteriografia. Então, essas são as dicasinhas aí. E muito bom esse artigo. Mudando para os exames venosos, doutora Fanilda. No mapeamento venoso dos membros inferiores, são exames de maior complexidade aqueles solicitados por varizes recidivadas. A senhora tem alguma dica na realização deste exame para passar para os nossos ouvintes? Sim, então, o paciente com recidiva de varize, a gente já começa o exame não sabendo nem que cirurgia que ele foi feita, né, porque no pedido não explica, e nem o paciente muitas vezes não sabe a cirurgia. Então, assim, a dica que a gente tem é aquilo que eu falei no início, o exame tem que ser resolutivo. Se o paciente for operar de varize, onde a gente vai procurar? Onde as recidivas são mais frequentes, né? Então, a crossa aí, ela tem que ser muito bem estudada, né? Tem que ver se tem coto, tem que ver se tem neovascularização, tem que ver se tem tributárias que vêm da crossa ou que vêm da pelve. Procurar os pontos de perfurante, porque perfurante ainda é uma causa de recidiva de varizes, né? Apesar de que hoje ela está meio deixadinha de lado lá, ninguém está mexendo com perfurante, mas é uma causa de recidiva. E o refluxo vindo de territórios não safênicos, né? Que mais comum é o território pélvico, e vocês acompanharam o curso Varizes Não Safênicas feito pelo grupo EVAS, que é coordenado por Dr. Elias e Kikuchi, e que falou muito isso, e que esse tipo de refluxo não safênico, ele está associado mais nos pacientes de recidiva. E a outra é um novo tipo de recidiva que a gente está vendo aí, que são as recidivas que ocorrem após os novos tratamentos, né, termoablação. Então, são recidivas diferentes. Então,
o que eu falo? A gente tem que saber o que a gente vai procurar para poder encontrar. Então, a dica é essa: quais as causas mais frequentes de recidiva, é onde exatamente eu vou procurar. Doutora, e ainda sobre as técnicas em ultrassonografia venosa, outro exame muito trabalhoso é quando nos deparamos com um refluxo safênico proveniente das varizes pélvicas, como a senhora já citou. Quando devemos suspeitar dessa situação e como complementar essa investigação? Então, isso também é uma longa história, varizes pélvicas. Por quê? Porque hoje já se comprova que pacientes com recidiva, o refluxo oriundo da pelve, ele pode variar em 30% a 70%. Né? Hoje a literatura está cheia disso. Mas você imagina isso há muito tempo atrás. Então, quando eu comecei a estudar varizes, né, quando eu comecei a fazer o exame, eu via essas tributárias vindo de hoje conhecidos, pontos perineal, ponto inguinal, ponto glúteo, que é muito bem descrito pelo Dr. Claude Francisci, né? Então eu ficava, como que a gente vai descrever isso? Isso lá em 2000, 2001, como que a gente vai descrever? E eu tive, gente, um privilégio. Primeiro que Vitória é uma cidade pequena. Quando eu comecei a fazer o exame, eu tinha muito contato com cirurgiões vasculares. Então, olha, eu encontrei isso, o que pode ser? Isso foi muito importante na minha formação. E um privilégio maior ainda que eu tive foi de um professor, Dr. Pedro Gualandi, o mais antigo aqui de Vitória. Ele aposentou atualmente, e ele me acompanhou durante 10 anos nos exames. Toda semana ele ia comigo fazer os exames dele, né? Os exames dos pacientes dele, ele me acompanhava. E quando eu mostrava esses pontos de veias que eu não sabia de onde estava vindo, porque a nossa barreira é o períneo, é a região inguinal, ele falava, isso vem da pelve. Aí eu falava, mas então, aí eu via esses pontos, mas não era tão bem estudado. Então, em 2003, num congresso em Belo Horizonte, onde estava o Peter Glovitsky e o Monedeiro, me lembro muito bem dessa mesa, e que eu falei sobre esses pontos que poderiam vir da pelve. E o Monedeiro, nessa época, estava descrevendo muito bem os pontos de fugas, né, os pontos de fuga do refluxo da pelve por esses pontos, perineal, inguinal, glúteo e obturador. E ele virou para mim e falou, por que você não faz o endovaginal? Aí eu falei, oh, meu Deus, voltar a estudar de novo. Aí voltei com essa coisa na cabeça, eu vou fazer o endovaginal. E saí para fazer, fiz um curso e comecei em 2006 a fazer o transvaginal. E foi muito interessante, porque esses pacientes que eu suspeitava, eu sugeria que fizesse o endovaginal, então eu tive essa confirmação. Em 2010, nós levamos para Chicago, no SVU, um trabalho que nós fizemos da correlação entre o diâmetro dessas varizes na pelve com a presença de refluxo ou não. Foi muito interessante, um dos primeiros trabalhos. E nesse mesmo ano, eu publiquei no Jornal Brasileiro a correlação entre o Doppler de membros inferiores, o endovaginal e a flebografia. Então, hoje, a literatura, como eu falei, está cheia de trabalhos e um pouco mais a gente começou a relacionar com as síndromes venosas compressivas também, que nós publicamos um trabalho na Phlebology, tem 2 anos, sobre isso. Agora, quando você identificar, respondendo as 2 perguntas, quando você identificar? Quando você vê essas tributárias que estão justamente nesses pontos, inguinal, acima da junção da crosta, que essas veias estão mais relacionadas às veias do ligamento redondo, o perineal e o obturador, que é mais na região perineal, e o da região glútea. No nosso serviço aqui em Vitória, no Angiolab, nós encontramos que a forma mais comum são aquelas veias subfaciais na face posterior de coxa, ou seja, mais o território glúteo. E as que vinham do períneo, correndo paralelo ao sistema de safena, podendo ou não conectar com elas. Então, o Nichols já demonstrou de outra forma, ele demonstrou que 34% desse refluxo vem da pelve, mas ele dividiu em vulvares e glúteas. Então, depende como que você analisa isso. Ele tem um trabalho belíssimo também de como identificar as varizes pélvicas, usando só o transabdominal. Muito interessante. Agora, a segunda pergunta é como complementar a investigação. Então, como complementar a investigação é através do endovaginal, tá? Vocês vão ver que na literatura tem a ressonância, a angiotomo, todos esses, e a flebografia.
Porém, a angiorressonância, ela tem a sensibilidade e especificidade boa, mas é pular etapas. A correlação do eco transvaginal com a flebografia é uma sensibilidade e uma especificidade maior do que 95%. Alguns trabalhos na literatura já chamam o Doppler transvaginal como gold standard para varizes pélvicas. Então, a angiorressonância, sim, ela dá o diagnóstico, porém, é uma etapa muito grande com o exame que é bem mais simples, né? É mais uma coisa para vocês estudarem. E, doutora Fanilda, nos últimos tempos, a tecnologia vem ampliando a abrangência da ultrassonografia vascular. A gente já vê aí equipamentos com altíssima capacidade de resolução, a contraste com microbolhas, reconstrução em 3D, em 4D. Como que a senhora enxerga o futuro da especialidade? Menino, para quem viu o ecodoppler ser preto e branco, passar pelo mapeamento colorido, depois passar pelo power, pelo biflow, pelo contraste, eu posso esperar tudo, né? Nossa, do diagnóstico ao tratamento, isso é fantástico. Como que a criança cresceu, como que a criança ficou boa e como que ela ficou indispensável. Então, olha, os serviços do Reino Unido tem o 3D, dá toda essa fena dentro de um bloco, tem um software que o Steve iria trazer no Congresso do DIC esse ano para mostrar. E o Dr. Whiteley no Reino Unido já tem aquele aparelho que faz o exame e dispara o laser, né? Então, assim, pode esperar tudo. Entende por que o cirurgião vascular não pode não ter essa arma? Essa ferramenta tão eficaz? Doutora, já que a senhora falou aí que pode esperar de tudo, qual que você acha que vai ser aí a nova revolução dentro da ultrassonografia vascular? O tratamento, esse aparelho que trata. Não vai depender nem do cirurgião mais, ele vai lá e trata. Não sei, eu não posso falar desse aparelho, porque eu só vi num videozinho que estava espalhando, e sobre o Dr. Whiteley, quando eu entrei no Facebook dele. Mas, não sei, eu acho que pode tudo. Doutor, e tem uma pergunta que nós gostamos muito e sempre fazemos para os nossos entrevistados. Existe alguma coisa ou alguma conduta que a senhora acredite, sabe que está certa, mas ninguém ou poucos da comunidade científica concordam? Então, é muito prepotente eu dizer que eu sei algo que a comunidade científica não sabe, longe de mim, né? Mas sabe que eu já passei por uma situação muito engraçada em 2005, como é bom ser velho, né? Vai falando para trás a beça. Então, eu comecei a identificar nos pacientes com trombose aquela neogênese nas traves fibróticas, em 2005. E aquilo tinha um fluxo pulsátil, e eu levava esses casos como tema livre no congresso, e até em apresentação em aula, e a pergunta que eu via era assim, será que o seu PRF não estava muito baixo? Será que o aparelho? E eu ficava, não é isso. E aí eu falei assim, eu procurei na literatura, só se tinha cineogênese em placa de ateroma, mas não em veia. Então, eu falei, eu vou levar isso à publicação. E aí mandei para uma revista, e a revista foi muito reticente para aceitar o trabalho. Aí aconteceu, eu digo que é sorte do iniciante, né? Aconteceu que uma dessas pacientes, o cirurgião, por um outro motivo, fez uma arteriografia e comprovou a existência lá das fístulazinhas pequenas. E aí eu publiquei. E aí foi publicado, e nesse mesmo ano o Nikos Labropoulos também publicou. Então foi uma coisa assim, que eu custei muito para mostrar. E hoje, assim, eu diria que eu tenho vontade, não é nem que eu saiba mais, mas eu tinha vontade que os guidelines e os grupos estudassem mais esse tempo de refluxo, sabe? O que é tempo de refluxo, o que é patológico, o que não é, eu acho aquele 500 milissegundos muito pouquinho. E os pontos de corte de velocidades também. Quando, na época em que o ponto de corte de velocidade de artéria renal era 180, eu nem acreditava muito, eu achava muito baixo. Então, eu acho que isso ainda vai melhorar, já melhorou muito. Nós saímos da carótida de 125, passamos para 230, saímos da artéria renal de 180 para 200, acho que está muito baixo ainda, e a de artéria mesentérica também. Então, eu acho que isso vai ser estudado pela galera jovem. Muito bom, excelentes considerações. Eu confesso que ao ler no livro Microfístula dentro da veia, eu também voltei, reli e me indaguei um pouco. Interessante a senhora comentar, porque realmente chama atenção.
Então, e eu não sei se é microfístula, eu usei o termo microfístula porque na arteriografia veio como microfístula desses pacientes. Hoje não, hoje é descrito como neogênese, né? Mas é um processo de recanalização. Tem meu trabalho? Vou mandar para você. Pode mandar, com certeza, e a gente vai divulgar sem sombra de dúvidas no perfil do Instagram do Fogart da Madrugada. Doutora, nos contaram que a senhora mantém como hobby a corrida de rua e que inclusive a senhora participa de competições. Contaram também que a senhora adora futebol. Como é que a senhora faz para equilibrar carreira, vida familiar, vida social e esporte ao mesmo tempo? Então, eu gosto de correr mesmo, né? E como toda boa mãe, tudo quanto é promessa eu faço em corrida. Se um filho vai fazer prova de título, eu prometo que vou correr tal corrida. Se vai fazer prova de residência, eu só faço promessa que me traz coisa boa, não faço promessa de penitência, não. Então, eu já corri a Night Run em São Paulo, porque a Dani foi para lá fazer prova, já corri a Track Field de Guatemi, porque Felipe foi para lá fazer prova, e vou correndo pelo mundo afora, né? Minhas promessas são assim. E futebol, realmente, eu gosto bastante. Mas, assim, eu comecei a gostar de futebol e vicia, né? Vicia. O futebol europeu, assim, ele não tem, para mulher que não entende muito de futebol e que gosta de ver aquela beleza, não gosta de ver muita briga, é muito legal ver isso, é muito legal ver o Messi jogando. Eu sou Barcelona de coração, mas tem aquela coisa de mulher também, torço para... Mudo de time rapidamente, sou Bayern de Munique, sou Borussia Dortmund, sou Manchester City, e gosto, por exemplo, como quando eu vou viajar, de coincidir, se possível, com algumas partidas de futebol, né? É gostoso. Mas sou vira-folha também, só o Barça que eu não mudo. E como, aí vocês perguntaram, né, como associar isso tudo à vida? Eu penso o seguinte, tem um ditado que diz que se você quer que uma coisa saia bem feita, você peça alguém bastante ocupado, né? Então, tempo é a gente que faz. É isso aí. Doutora, e nós sabemos também que a senhora tem 2 filhos, como a senhora citou, ambos médicos e que trabalham com ultrassonografia. Isso deve ser um motivo de muito orgulho, uma experiência incrível ter filhos como colega de trabalho. Mas na hora daquele exame duvidoso, a gente quer saber quem é que bate o laudo final. Quem é que bate esse martelo? Então, meus filhos, que eu amo, eles são muito bem formados. Graças a Deus, seguiram a cartilha, investiram bem na especialidade que cada um fez. E assim, a gente está trabalhando junto mesmo, e é muito orgulho, a gente chama de family time. E sabe quem bate o martelo? Eu estou aprendendo muito com esses meninos, muito, sabe? A gente discute, eles me puxam a orelha de vez em quando, porque com 28 anos eu dou uma olhadinha e falo assim, e eles, mãe, o ângulo não está tão bom. E é muito assim, é uma satisfação muito grande saber que eles são bem formados e que eu tenho essa liberdade de deixar eles me ensinar um pouco agora. Como eu falei para vocês, eu amo trabalhar com jovem, porque é meio que eu sugo de vocês um pouco essa energia, sabe? Então tem que estar aberta a aprender. Muito obrigado, doutora Fanilda, por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogart da Madrugada. A senhora tem alguma consideração final para deixar para os nossos ouvintes? Ou se quiser divulgar algum evento, divulgar o livro, deixar seus endereços para contato, fique à vontade. Então, eu quero agradecer vocês, porque quando eu falei com o Arthur que eu gosto muito de humor nas minhas aulas, vou pegar um tanto de imagem de vocês aí, e eu achei assim, acho que vocês são ótimos em transmitir esse conhecimento, assim, transmitir ciência de uma forma leve. Eu falo que acabou aquela formação de tudo muito pesado, castigo para o estudante. Eu acho que essa pegada leve é muito legal e muito satisfatória. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart@gmail.com.
Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.